Graça e paz, igreja do avivamento. Aleluia. Quantos são felizes com Jesus? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 25. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo de número 25, verso 14. Aleluias. Quantos acharam? Diga achei. Glória a Deus. Quem não achou, olhe para o telão aqui. Glória a Deus. Mateus capítulo 25, versículo 14, diz assim: porque isso entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também com outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o seu senhor e pediu-lhes conta. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste o fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste o fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Dai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Aleluia. Pode se sentar. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Há uma presença de Deus nesse lugar. Há uma graça do Senhor pairando sobre esse ambiente nessa hora. Eu já sinto o toque do meu Senhor. Eu já sinto o cheiro dele. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós lemos... Aleluia. Me dá só um pouquinho de retorno aqui, tem coragem? Por favor. Glória a Deus. Amém. Queridos, nós lemos uma passagem aqui que é bem conhecida. Todo mundo já ouviu falar sobre a palavra dos talentos.
E eu tenho falado sobre essa mensagem há alguns dias, porque Deus tem despertado algo em meu espírito acerca disso. Glória a Deus. Tá bom, aí tá bom. Maravilha. Deus tem despertado algo em meu espírito e eu tenho compartilhado dessa palavra. E o Senhor vem estendendo, vem ramificando essa palavra. E de fato o Senhor tem me ensinado algo com essa palavra. E eu quero compartilhar algo com vocês acerca dessa parábola dos talentos. Uma coisa que o Senhor ministrou ao meu coração, e eu tenho vivido isso ao longo desses dias, é que essa palavra aponta para uma oportunidade que Deus nos dá. E eu aprendi que todos nós temos uma oportunidade. E todos nós teremos uma oportunidade. Aquele que ainda não tem ou não teve, vai ter uma oportunidade. Porque Deus, ele é justo. Uma das características que Deus possui é justiça. Ele é justo. E tudo aquilo que o Senhor, ele falar a um, ele vai falar a outro também. A oportunidade que Deus der a um, ele vai dar a outro também. O que vai diferenciar é a forma que eu reajo à oportunidade que Deus me deu. É a forma com que eu me comporto com aquilo que eu recebi da parte de Deus. Então, oportunidade. Deus vai dar uma oportunidade para todo mundo. Eu tive uma oportunidade e eu aproveitei a oportunidade que Deus me deu. Quantos de vocês já tiveram uma oportunidade, talvez não aproveitaram a oportunidade, ou talvez estão aproveitando agora, ou você que está aqui pela primeira vez, essa é uma oportunidade que você tem de ouvir a palavra de Deus. Talvez você nunca tinha escutado algo parecido, mas só que hoje você está tendo a oportunidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que naquele dia Deus não vai tomar ninguém por inocente, e não haverá naquele dia desculpa. Não vai ter alguém que vai dizer assim: Senhor, eu nem sabia que eu teria que te conhecer, eu nem sabia que era por intermédio de Cristo Jesus que eu seria salvo. Então é por isso que tem uma lei no reino do Espírito, que não se sabe, nem o Filho sabe quando será a vinda dele, nem ele sabe. Por quê? Porque só há uma forma de ele vir, é quando este evangelho do reino for pregado a toda criatura. E não é porque é legal pregar para toda criatura, mas isso é um ato de justiça. E eu vou te explicar por que é um ato de justiça. Porque naquele dia, quando as pessoas disserem assim e derem desculpa e disserem: não, eu não fui salvo porque eu não sabia que era por intermédio de Jesus. Mas ele vai dizer: não, tinha uma lei, e não viria o fim antes que o evangelho fosse pregado a todo mundo. Por quê? Porque naquele dia ninguém vai ser tomado por inocente. Porque ele vai dizer: você teve uma oportunidade quando? Lembra aquele dia? Dia 25 de fevereiro de 2020. Você estava lá na igreja apostólica, no alinhamento pleno, por volta das 21h10. E tinha um cara meio doido, meio maluco, que estava pregando o evangelho. E você ouviu o evangelho. Está entendendo? Então, Deus não vai tomar ninguém por inocente. E ele vai dar uma oportunidade para todos. Mas sabe, nós perdemos a nossa oportunidade quando não entendemos qual é o propósito de vida que temos. Então Deus, ele chama alguns para uma coisa e chama outros para outra coisa. E o maior erro nosso é querer se envolver naquilo que não é nosso, é dos outros. Mas Deus nos deu um chamado específico, uma incumbência específica, e Deus vai nos usar de forma específica. Não tem a ver com quantidade, não tem a ver também com qualidade, não tem a ver com isso, tem a ver com propósito. Porque tem gente que vai fazer coisas a prantos e barrancos, mas é dessa forma que ele vai fazer. Tem gente que vai fazer se arrastando, chorando. Não que deveria ser assim, mas ele vai fazer assim, porque ele tem um chamado peculiar, específico. E o que acontece na parábola dos talentos? Que Deus deu 5 talentos para um, deu 2 para outro, e para um outro ele deu apenas 1.
Mas o tremendo é que está escrito que Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Quando eu não compreendo isso, eu que recebi um talento, eu estou preocupado com o que recebeu 5. Porque não leu o texto e não entendeu que é cada um segundo a sua capacidade. Então Deus vai dar a você aquilo que você tem capacidade de desenvolver. E porque você recebeu talvez 2 talentos, não quer dizer que Deus te ama menos. E porque Deus deu 5 para o seu irmão, não quer dizer que Deus ama ele mais do que você. O que acontece é a forma que eu respondo aquilo que veio nas minhas mãos. É a forma que eu reajo a isso. Sim, como assim, pastor? Tem muita gente de nós aqui que é fiel, que entrega a sua vida. Irmão, que está na igreja, que se entrega, jejua, ora, mas não está vivendo talvez uma coisa sobrenatural na sua vida. E por que será que Deus te ama menos se você faz tudo o que tem que fazer? Aleluia. Então Deus quer nos despertar para a oportunidade que Ele te deu. Talvez você recebeu um talento e está pensando assim: eu vou enterrar esse talento. Por quê? Porque o fulano tem 5 e o ciclano tem 2. Mas escute uma coisa, Deus não está preocupado com isso. Deus quer que você reaja. Deus quer que você entregue uma resposta a Ele. Deixa eu te dizer, todo o avivalista da história não começou com uma multidão, começou sozinho. Ninguém nasce grande. Quem nasce grande é monstro. Eu gosto de dizer isso. Por quê? Porque Deus tem um chamado peculiar, é específico, é teu. Deus vai te usar para isso. Se for com 5 talentos, se for com 2 ou se for com 1, presta atenção, a Bíblia diz: a mesma bênção ou palavra que Deus entregou para o que tinha 5 foi: servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E a mesma frase Ele falou para o que tinha 2. O que tinha 2 entregou e falou: agora eu tenho 4. E Ele disse: servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Agora, se Deus estivesse preocupado com aquele que tivesse 5 e o que tivesse 2, Ele ia dizer assim para o que tinha 2: servo mais ou menos fiel. Você é mais ou menos fiel. Mas não foi isso. Tanto para o que tinha 5 quanto que para o que tinha 2, Ele disse: servo bom e fiel. Fosses fiel no quê? E agora sobre o muito eu vou te colocar. Deus estava dizendo: eu tenho uma oportunidade de você pegar o que você tem nas suas mãos e fazer alguma coisa. Mas tem gente que não entende isso e acha que vai pegar a unção da rabeira. Sabe o que é a unção da rabeira? Tem gente que está prosperando, está crescendo, e a pessoa está do lado, está junto, não está fazendo nada e está achando que vai crescer ao mesmo nível. Para de se enganar, porque a Bíblia diz que aquele que se cuida, sendo alguma coisa, não sendo nada, se engana a si mesmo. E Deus não é um Deus de engano. Ele não se enganou quando te chamou. Ele não está enganado no que confiou na tua mão. Então para de pensar: pô, Deus, o Senhor podia ter me dado 5. Não, se Ele te deu 2, faz com os 2 que Ele te deu. Pelo amor de Deus, reaja, faz alguma coisa com o que Deus te entregou. Meu Deus, Deus quer ativar pessoas aqui que estão frustradas. Por quê? Porque se compara. Quem se compara se frustra. Quem se compara se frustra. Preste atenção. Reaja ao nível que Deus está te entregando, ao nível que Deus está colocando na sua mão. Faça alguma coisa. O servo infiel, o problema dele é que ele tinha 1. Ele pensou: é pouco, e ele enterrou. E sabe qual é o problema? Que talvez ele possa ter se frustrado, ou talvez ele possa ter se sentido chateado com o teu Senhor. Sabe que tem a parábola dos trabalhadores por um horário da manhã, o primeiro horário do trabalho. O Senhor acha um trabalhador na rua, já viu isso na Bíblia? E leva para trabalhar. Começa às 6 da manhã, mas um pouquinho à tarde ele encontra outro às 10 da manhã e leva para o mesmo lugar para trabalhar. Mais um pouquinho à tarde ele encontra outro por volta de umas 2, 3 da tarde e leva para o mesmo lugar. E a Bíblia diz que na hora que ele foi pagar o salário, ele pagou o mesmo salário.
para os 3. O que começou às 6, o que começou às 10, estou conjecturando. O que começou às 10 e o que começou às 2. E aí o que começou às 6 ficou nervosinho. E diz a Bíblia que ele foi falar para o seu Senhor: como pode? Eu estou aqui desde as 6, esse aqui chegou às 3 e você deu o mesmo salário para eles. E sabe o que a Bíblia diz? Que o seu Senhor falou assim: o que eu combinei com você? Eu combinei que te pagaria das 6 às 6, não foi? Foi. E por que você está preocupado com eles que chegou depois? Se ele chegou a 4, a 10, não importa. Eu não combinei com eles, combinei com você. Ei, o negócio de Deus é com você. Você precisa... meu Deus do céu. Você precisa entender, é com você, querido. Por isso que eu sou meio maluco, irmão. Eu não prego aquilo que as pessoas querem que eu pregue. Só tem um problema com isso. Toda igreja que eu vou, eu só vou uma vez. Aleluia. Só uma vez. Tamo junto. Por quê? Porque eu não estou para pregar o que as pessoas querem. Se Deus me chamou para entrar às 4 da tarde, eu vou cumprir das 4 às 6 e vou ganhar aquilo que Ele tem para mim. Alguém precisa entender. Se Deus te deu um talento, não enterre. Deus, mas eu só tenho um. Se Deus te deu um talento, não enterre. Escute uma coisa. Um dos grandes avivalistas da história do século XVIII, um homem chamado D.L. Moody, é um dos maiores avivalistas que teve nesse século. Sozinho ganhou 500 mil vidas para Jesus. Estava num culto, talvez um culto da família, ou talvez um culto do ensinamento. E esse grande avivalista, o pastor fala de cima do púlpito assim: o mundo está para saber, o mundo está para conhecer o que Deus pode fazer com um homem que esteja disponível. O mundo está para saber ainda. O mundo não sabe, irmão. O que nós vivemos nesse século nem se compara com o que Deus já fez na história. Tem gente que acha que está vivendo um avivamento. Irmão, pelo amor de Deus, o mundo ainda está para saber. Ei, eu quero dizer, descende não é avivamento. Vou falar, Jesus, não é avivamento. Movimentos não são avivamento. Avivamento não massageia o ego. Avivamento moe a nossa alma. Avivamento nos esmaga por dentro. Amiga, avivamento nos faz chorar, não nos faz rir. Nos faz sair da igreja chorando, pensativo. E o pastor bradou do púlpito: Deus, o mundo está para saber. O mundo ainda não sabe o que Deus pode fazer através de um homem que esteja disponível. Esse homem chamado D.L. Moody se levanta no meio do púlpito e diz assim: eu serei esse homem. Talvez alguém possa receber a palavra hoje. Ele disse: eu serei esse homem. Eu sei que tem alguém que está disponível. Eu sei que tem alguém que está dizendo: eu serei esse homem. Eu serei essa mulher. Eu serei esse homem. Eu serei essa mulher. Ei, eu quero te dizer, Deus está passando uma peneira nesses dias. Os movimentos vão acabar. Os movimentos vão acabar. O entretenimento vai acabar, porque tendo tudo isso passa, mas a palavra de Deus não passa. Irmão, eu estou numa revolta santa já tem uns dias. Por quê? Porque nós estamos confundindo o que é santo com profano. E nós estamos misturando tudo, achando que está tudo legal, que está tudo bem. Ei, santidade ainda convém à casa do Senhor. Ele disse: eu serei esse homem. Ele recebeu, ele disse: esse homem aí que o Senhor está falando, serei eu. Revolucionou o teu século. O mundo está para saber, o mundo está para conhecer o que Deus pode fazer por intermédio de um homem que esteja disponível. E eu quero te dizer uma coisa: às vezes a gente canta o tempo todo: eu estou disponível. Deixa eu te dizer, eu aprendi uma coisa no seminário profético: que o homem não mente quando prega, ele mente quando canta. A gente não mente quando prega, sabe por quê? Porque tem gente que é ignorante e fala assim: eu só vou pregar o que eu vivo. Não, presta atenção, existem duas fases da pregação. Aquela que você prega o que vive. Está me escutando? Aqui você prega o que vive, e aqui você vive o que prega. Vou baixar o nível para você entender. Tem palavra que sai da nossa boca que nós não estamos vivendo.
mas eu prego para viver. Sim, apóstolo Paulo dizia isso: eu não alcancei ainda a estatura de varão perfeito, mas uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas velhas. Ei, nós precisamos deixar de ser ignorante. Um Deus de imaginação, um Deus de imagens não é o nosso Deus. O nosso Deus é real. E a gente não mente quando prega, irmão. Não, porque tem coisa que a gente vai pregar para viver. Senão a gente vai ter que arrancar Apocalipse da Bíblia, a gente vai ter que arrancar uns livros de Daniel da Bíblia, a gente vai ter que começar a tirar umas histórias da Bíblia, porque isso ainda é o tempo vindouro, é ainda algo que vai acontecer, é algo que ainda não aconteceu e nós estamos pregando sobre isso. Isso é profético, isso é profecia, isso é revelação, isso é trazer à existência coisas que não existem como se já existissem. Meu Deus, estou pregando para uma igreja que está entendendo o que eu estou falando. Eu tenho certeza que tem alguém aqui que vai sair daqui hoje dizendo: eu serei esse homem. Tem alguém disponível? Deixa eu te dar um segredo do que é estar disponível. Estar disponível, pastor Joe, é estar preparado para o de repente. Porque tem muita gente que canta que está disponível. Tem muita gente que canta tanta coisa. Eu estava revoltado esses dias vendo uma cantora famosa adorando a Deus, entre aspas, e dizendo: eu vou entregar tudo. Faça o que o Senhor quiser fazer, Senhor. Fala que eu farei. Aí você entra na agenda da abençoada, 20 mil reais para pregar na sua igreja, para cantar. Então quer dizer que você canta que vai entregar tudo, mas para vir louvar aqui é 20 mil. E aí a gente se empolgou com as modinhas que aconteceu. Irmão, eu tenho um chamado profético e eu não estou nem aí. Eu vejo tanta gente se preocupando. Mas o que fulano vai pensar, que ciclano vai achar? Não, eles que se arrependam. Estar disponível é estar preparado para o de repente. Você sabe, a gente por um tempo fomos enganados e iludidos, Diego, porque a gente começou a ouvir músicas que mexeram com o nosso ego. E tudo começa na adoração, porque se você... Salmo está escrito: entrai na presença de Deus com louvor. Primeiro é com louvor. Adoração é primeiro, ela vai primeiro. Não vou pregar sobre adoração, mas primeiro passo para entrar na presença de Deus é com adoração. E aí nós começamos a mudar a nossa rota da adoração. E aí nós começamos a aprender que nós estamos tão cheios de Deus, e o Senhor está mexendo em nós. Aí vem de dentro, e aquele negócio doido, aquele sensacionalismo, aquela emoção. Aleluia. Eu sou um perseguidor dos músicos desses últimos dias, irmãos. Aleluia. Então tem músicas que a gente tem que tirar do nosso repertório, porque não é verdade. Temos que nos policiar. Aleluia. Eu fiquei com voz de gato, tipo miau. Aleluia. Ajuda aí, sonoplasta. Meu Deus. Quiser que eu mude a mensagem, eu mudo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Ale. Cadê o Ale? Tá aí? Aleluia. Então talvez você hoje tenha cantado tantas coisas. Eu me lembro quando eu cantava uma canção assim, que eu amo essa canção, irmão. Eu não sei você, mas eu amo. E eu cantava uma música que era assim: me dá poder de filho. E algumas pessoas diziam assim para mim: você não pode cantar essa canção. Eu dizia: por que? Elas diziam: porque essa canção diz assim: se quiser levar tudo que tenho, pode levar. É forte, uma canção forte.
Mas a gente prega que já não vive mais nós, e Cristo vive em nós, e que eu estou disposto a me entregar. Tem uns que dizem assim: se for preciso morrer, me mata agora. E aí a gente leva sempre para o lado figurativo da história. Ah, é morrer para mim mesmo, é morrer para as emoções. Ah, então quer dizer que os apóstolos, eles morreram para as emoções. Pedro crucificado de cabeça para baixo, mas era emocional. Discípulos arrastados por cavalos, discípulos que foram puxados e cortados ao meio, rasgados no meio. Quer dizer que foi morrer emocionalmente. Estevão sendo apedrejado, mas era emocional. A morte que ele estava dizendo era emocional. Morrer para mim mesmo, morrer para minhas vontades, não. Ei, o envio verdadeiro não é o envio que te envia para um hotel com ar-condicionado, te enche o teu bolso de dinheiro e diz: vai para a missão, come o melhor lá. Nós chegamos na África, os pastores falam assim: aonde vocês foram nunca ninguém foi, eles vêm para cá para ficar em hotel. Aí é fácil. Mas não foi assim que Jesus nos enviou. Também ele nos enviou, não foi como para um lugar que ele disse: vai e fique bem lá neste lugar. O envio de Jesus foi: eu vos envio como ovelha no meio de lobo. Esse é o verdadeiro envio. E diz: serão rejeitados e perseguidos por causa do meu nome. O que você tem feito? Deus te deu um talento, cara, mas você quer 5. E você não compreende que Deus te deu 1. E sabe o que acontece? Você se frustra porque passa a vida inteira agindo como se você tivesse 5, enganando a si mesmo. Agora, aquele que se encontra na sua identidade, ele se realiza. Ele se realiza porque ele sabe para que ele foi chamado. Ele entende, ele é como um Moisés nessa geração, que sabe para que foi chamado. E eu gosto de dizer isso porque a gente briga na nossa teologia, que é muito fraca, que é muito barata. A gente briga nos nossos seminários para tentar entender o que aconteceu na história. Aleluia. Eu vejo Moisés, e na teologia todo mundo bate Moisés e diz: Moisés não viu a terra prometida porque ele se rebelou contra Deus. Deus mandou ele bater falar com a rocha, ele bateu. Aí diz porque primeiro ele falou, aí depois, primeiro ele bateu, depois ele pensou que ia bater de novo, mas aí tinha que falar, não tinha que bater. Agora travou, eu sei. Aleluia. E aí se discute isso, não, mas aí Moisés foi rebelde. E eu penso, como que um cara que estava face a face com Deus podia ser rebelde? Como que um cara que viu o céu do lado de dentro pode se rebelar? Não dá. Não dá, porque aquele que está no Senhor, ele já é uma nova criatura. Não tem como ser igual. Não tem como. Alguém que teve a revelação daquilo que ninguém viu, o homem que viu o que ninguém viu, ouviu o que ninguém ouviu. Quem, depois de ter vivido tudo isso, consegue se rebelar? Só aquele que não viveu de verdade. E dizem que Moisés se rebelou contra Deus porque bateu na rocha. E aí quando você lê a história, está lá em Êxodo 3, nos últimos versículos vai dizer o chamado de Moisés, e não está escrito que ele tinha que entrar na terra prometida. Sabe o que acontece? Quando eu não entendo para que eu fui chamado, eu começo a me mover conforme as coisas estão tocando, e eu acho que tem que ser assim comigo. Não, eu sou diferente, cara. Escute, você é um indivíduo único, cara. Tem pessoa que se frustra porque se compara.
Deus vai te usar do jeito que você é. Nos séculos passados, Deus não precisou de uma multidão, Ele precisou de um. Até o século passado, o último grande mártir, que não foi mártir, na verdade, vou dizer do tempo de agora, o último grande avivalista que nós ouvimos falar, que morreu agora em 2018, chamado Billy Graham. Você não ouve falar de toda a sua família, você ouve falar dele. Quando se fala de avivamento do século passado, você se lembra de um homem, Billy Graham. Porque era um homem que não se inspirava em coisas e nem em tudo aquilo que ele vivia. Era um homem que se inspirava em outro homem, que tinha um legado. Quando você estuda a história de Billy Graham tinha um instituto chamado Instituto Billy Graham. E quando você estuda a história, eu ainda não tive muito de ir lá, mas eu já estou por dentro que quando eu for lá eu quero estar sabendo das coisas. A gente tem estudado os grandes avivalistas. Quando você entra no Instituto Billy Graham, tem uma parte de honraria. E na parte de honraria tem os nomes dos grandes avivalistas que vieram antes dele. E a gente conhece a história de Billy Graham, que quando ele foi na casa de John Wesley, havia um buraco no chão, que eram as marcas dos joelhos de John Wesley. E Billy Graham, numa excursão escolar do seminário, todo mundo conhecendo tantas outras coisas, todo mundo preocupado com as coisas, mas Billy Graham se apartou e ajoelhou em cima dos buracos do joelho de John Wesley. E eu acredito que a oração dele foi: Senhor, faz comigo também. No meio de uma multidão, numa excursão, um homem, eu serei esse homem. Quando ele saiu dali, a história dele nunca mais foi a mesma. Escute, no Instituto Billy Graham tem a história de um homem que eu admiro muito, um grande avivalista chamado Charles Finney. Não vou dar aula de avivamento hoje, mas eu quero te dizer uma coisa. Um homem chamado Charles Finney, sabe quem era esse homem? Um advogado, um cara que tinha diversos títulos e leu durante a sua vida toda. Todos os livros de direito, de filosofia, ele tinha diversos títulos. Mas um dia a história dele diz que ele se enfraqueceu. Andando em tal lugar, se enfraqueceu e caiu de joelho. E não tinha ninguém para salvar ele. E ele disse que o Senhor falou, diz na sua história. Para quem não conhece esse homem, escreveu um best-seller chamado Uma Vida Cheia do Espírito Santo. E ele diz uma coisa. Ele diz que quando ele se enfraqueceu, ao seu redor não tinha nada, na sua mente só vinha tudo o que ele tinha, todos os títulos. E ele percebeu que nenhum daqueles títulos iria salvar ele. E ele clamou ao Deus do céu, mas ele disse que antes de clamar, no teu interior, algo dizia: não chame por ele. Não chame por ele. Não chame por ele. E ele disse: então eu percebi que o meu orgulho iria me matar. Então ele rasgou o orgulho e clamou por Deus. E sozinho num lugar, sem ninguém para salvá-lo, o Espírito de Deus veio sobre ele. Finney se levanta e se torna um dos maiores avivalistas do século 17. Ei, só que esse homem, eu gosto muito dele e eu acho que é uma semelhança. Por quê? Porque ele não pregou a graça. Agora vai pegar. Ele pregou lei. Ah, meu Deus, ele não pregou movimento, irmão. Ele pregou arrependimento. Ele não pregou músicas, ele pregou oração. Ele pregou clamor. E ele era um cara que era tido como um maluco, como um legalista. Não, mas ele pregava um Deus de juízo. E pregando juízo, Diegão, pastores, um cara que pregava juízo arrebatou mais de 500.000 pessoas também para Jesus. Pastor, você está falando que tem que pregar a lei? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que cada um tem um propósito. O que eu
estou dizendo é que cada um tem um propósito. Quando você lê Hebreus 11, você vê a galeria da fé. E você vai ver que homens foram passados pela espada, homens que apagaram a força do fogo. A gente canta, se passares pelo fogo não vai te queimar, mas não tem ninguém que tem coragem de entrar no fogo. Mas a Bíblia diz que eles apagaram a força do fogo. Eu não sei se você entende a minha linguagem, irmão. Aleluia. Mas eu ainda creio que Deus faz a mesma pergunta nesses dias. O mundo, Deus faz não é uma pergunta, é uma afirmação. O mundo está para saber o que Deus pode fazer através de um homem que esteja disponível. Eu creio que ainda há a mesma afirmação. O mundo está para saber o que Deus pode fazer através de um homem que esteja disponível. Homens de referência. E eu estava falando sobre Moisés, porque para mim é uma referência. E dizem, Moisés se rebelou contra Deus e Deus não deixou ele entrar na terra prometida. Não, a Bíblia diz que Deus chamou ele para uma única coisa. Ele disse, Moisés, eu te chamei para que você liberte o povo do Egito. O chamado de Moisés era libertador. Só libertador. E a Bíblia diz que ele cumpriu o seu papel. Ele conduziu o povo até a beira do Jordão. E dali para trás Deus falou, Moisés, obrigado por tudo que você fez. E Moisés pode ter pensado assim, Deus, não é justo, eu estou aqui trabalhando esse tempo todo, a terra prometida está do outro lado, o Senhor está levantando a próxima geração, glória a Deus, glória ao Senhor por isso. Mas Deus, eu queria pelo menos experimentar isso, ou ver. Deus falou, eu vou ser bonzinho com você, vem aqui que eu vou te mostrar. Deus leva Moisés a um lugar alto e diz, olha aí. Moisés olhou, a Bíblia diz que Moisés olhou a terra, mas não entrou. Porque não era para entrar, era só para libertar o povo. E tem gente que está no louvor, mas não é para estar. Porque tem gente que está na dança, mas não é para estar. Tem gente que está pregando, mas não é para estar pregando. Tem gente que é pastor, mas não é para ser pastor. Vou falar tudo. Tem gente que é para ser tá como profeta, mas não é para ser profeta. Tem gente que está para ser apóstolo, mas não é para ser apóstolo. Posso falar tudo ou não posso? Por quê? Porque se Deus nos chamou para ir até um determinado lugar, é até ali que eu tenho que ir. Quantos talentos Deus te deu? Uma coisa que eu gosto de Moisés, pastores, é que Moisés não entrou na terra prometida, ele viu a terra. Só que o que Moisés viveu com Deus, ninguém mais viveu. Deus mostrou coisas para Moisés que ninguém mais viu. Pastor, como assim? Deixa eu te contar uma história. Você sabe quem escreveu o Pentateuco? Você sabe quem escreveu? Se sabe, diga sim. Quem foi? Foi Moisés. Moisés escreveu o Pentateuco. Agora eu te digo, Moisés estava no Éden? Não, mas a Bíblia diz que ele ficou 40 dias e 40 noites com Deus num lugar chamado Sinai. E num certo dia eu imagino que Moisés está tendo uma visão extraordinária. E ele começa a olhar algo e ele começa a ver o que aconteceu. E Moisés tem uma visão e diz, meu Deus, o que é isso? Eu estou vendo uma nuvem de glória aqui. Oh meu Deus. Aí Deus fala para Moisés, Moisés, esse aqui é tudo que eu fiz. E Moisés, estou conjecturando, Moisés olha para Deus e fala assim, meu Deus, não é possível, isso não pode ficar só comigo. O mundo precisa saber disso. Aí Deus faz um trato com Moisés e fala assim, tudo bem Moisés, o mundo precisa saber, você está disposto? Aí disse, estou. Então Deus fala para Moisés assim, pega um papiro, pega uma pedra, alguma coisa aí, uma caneta, que eu vou te falar uma coisa. Eu vou te explicar tudo isso aqui que você está vendo, tá vendo? E ele disse, eu estou vendo, mas eu quero que o povo saiba disso. Deus falou para Moisés, então pega a caneta. E Moisés pegou a caneta e Deus falou para ele. E Moisés pergunta para Deus, o que eu escrevo? Deus falou, começa a escrever, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia
havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Oh meu Deus, ele não entrou na terra, mas ele entrou no céu. Tem muita gente que não vai conquistar coisas na terra, mas tem um lugar garantido no Altíssimo. Oh meu Deus, alguém se manifesta ao nível que você crê nisso. Ah, meu Deus! Meu Deus! E Deus começa a ter um tete a tete com Moisés, pastor Joe. Deus começa a ter um tete a tete. Ele não entrou na terra que mana leite e mel. Ele entrou na terra que tem ouro na rua. Ele entrou na terra que tem diamante. Ele entrou na terra que tem anjos, arcanjos, serafim. E tem muita gente que quer uma terra que mana leite e mel, não tem problema. Se Deus te chamou para entrar numa terra que mana leite e mel, entre. Agora, se Deus te chamou só para olhar do cume, aceite também. Quantos talentos Ele te deu? É 5? Flua com 5. Quando Ele te deu? É 2? Flua com os 2. É 1, não enterre. 1, não enterre. Eu olhei para vocês, o Senhor falou para mim: fala para eles, eu estou trazendo algo que vai renovar eles e vai trazer uma alegria ao coração deles, porque ninguém sabe o quanto eles têm chorado no oculto, o quanto eles têm sofrido. Só que Deus falou para mim: fala para eles hoje, eu estou trazendo algo novo que vai trazer a eles alegria, vai trazer a eles refrigério. O coração de vocês vai se alegrar nesses dias. Vocês vão ter uma notícia. Êxodo 23, 26 diz: no meu meio não haverá mulher estéril, nem mulher que aborte, nem mulher que não cumpra os seus dias. Deuteronômio 7,14 diz: nos meus dias não haverá homem estéril. Não haverá, eu quero dizer, é uma palavra de um efatá de Deus, um desatar, um abra-se. Vocês vão receber uma visitação dele. Meu Deus, eu serei esse homem. Eu serei esse homem. Alguém mais, alguém mais, alguém mais, alguém mais, por favor. Por favor, alguém mais. Por favor. Eu sei. Eu serei essa mulher. Ei, quem é que está nos palácios? São os reis, são os príncipes. Mas os profetas estão na onde? Irmão, você precisa aceitar o que Deus quer fazer com você. Sabe qual é o nosso problema? A gente fica relutando. É como o apóstolo Paulo, quando era Saulo, perseguia os crentes. Mas a Bíblia diz que Jesus falou para Ananias: esse cara não tem ideia do quanto ele vai sofrer e padecer pelo meu nome. Ele não tem ideia. E Saulo saiu mais uma vez da sua caçada aos cristãos e está indo em direção na estrada, em direção a Damasco. Mas no meio do caminho uma luz aparece a ele, um Deus desconhecido. Se alguém quiser acompanhar essa série, acompanha lá, o Deus não conhecido. Ora antes. Porque senão, irmão, você nunca mais vai ser o mesmo. Escute. Eu gosto de Bíblia. Não tem nada mais apaixonante do que a palavra. Eu já li essa palavra algumas vezes, já li mais de 35 livros, mais de 40 livros acerca dela. Já fiz coach, programação linguística, alguns tipos de estudos seculares. E nada disso é tão precioso
como você recebeu uma revelação fresca. Nada disso. Eu vejo as pessoas lutando nessa guerra, irmão, querendo ser o que não é, e não consegue aproveitar o pouco que tem, para poder chegar aonde o Senhor quer te levar. Por quê? Porque se você for fiel nisso, se você for fiel nisso, sobre o muito Ele vai te colocar. Eu sirvo a Deus há alguns anos. Desde que entreguei minha vida para Jesus, nunca desviei. Eu não tenho um pai que é pastor. Eu não tenho uma mãe que é pastora. Eu não tenho uma linhagem de pentecostais na minha família. Mas quando eu tive um encontro com Ele, eu digo, não foi num encontro com Deus que eu tive um encontro com Ele. Por quê? Porque você só vai ter um encontro verdadeiro com Cristo. E eu vou te dizer uma coisa, vai escandalizar você. Não é no encontro com Deus. Você vai ter um encontro verdadeiro quando o Pai te revelar o Filho. Não tem outra forma de confessar e reconhecer senão se o Pai não revelar. Porque não é carne nem é sangue que revela o Filho. É por isso que nessa luta eu vejo muitos, nessa corrida, a Bíblia diz que muitos correm. O apóstolo Paulo está falando sobre isso, sobre a corrida. O espírito da Grécia é o último espírito, que é o espírito da disputa. Não vou falar sobre isso hoje, mas é o último espírito que Daniel já havia profetizado. Quando se levantasse o príncipe da Grécia, é nesses dias. Por isso o apóstolo Paulo estava dizendo lá na frente que muitos corriam, mas um só ganhava. Por quê? Porque não tem unidade. É a igreja que não tem unidade, é a igreja que está se gladiando, é a igreja que está se achando melhor que o outro. É o espírito da Grécia. Por quê? Porque todo grego é prepotente. Todo grego se acha o rei da cocada. Por isso que quando o apóstolo Paulo foi ter com os gregos, ele disse: eu não vim a vocês com sabedoria, porque eles eram mais sábios. De todos os filósofos vêm dele. Aristóteles, quem mais? Sócrates, quem mais? Platão. Todos esses vêm dos gregos. Então o apóstolo Paulo chega para eles e diz assim: eu não venho a vocês com sabedoria, porque essa sabedoria vocês sabem, mas eu venho a vocês é com manifestação de poder. Não é com a palavra persuasiva, mas é com a palavra que vai ressuscitar o morto, é com a palavra que vai curar o doente. Porque sabedoria todo grego sabe, mas levantar o morto, isso é só para quem é descendente do Galileu, daquele que é do Raboni da Galileia. Só esses. Selva de pedra, já dizia Mano Brown. Escute, Deus te deu algo, irmão. Deus te deu algo. Desde que me converti, nunca me desviei, nunca quis. Já fiquei triste, já fiquei desanimado, já fui perseguido. Mas sabe o que acontece? Eu sentia prazer nisso. Às vezes eu estava orando em casa e eu dizia para minha esposa assim: liga para fulano e ciclano, porque eu estou incomodado com eles e eu acho que está acontecendo alguma coisa. Mas na verdade não era, porque eles estavam fofocando a minha vida. Isso aconteceu muitas vezes. Mas enfim, não vou falar sobre isso. Tem vários assuntos que a gente vai deixar, né? Aleluia. Preciso terminar esse negócio. Então assim, eu não estou nem aí. O quanto você está preocupado com a sua imagem? Jesus não tinha um parecer, não tinha um formosura, mesmo assim a gente canta lindo, lindo, lindo és. Aleluia. Mas ele não tinha parecer, não tinha formosura. Estudos apontam que Jesus também não era um cara pobrezinho, mas ele se fez humilde. Ele era carpinteiro, carpintaria era a profissão da época. Quem tinha carpintaria era empresário da época. Mas ele disse que não tinha onde repousar, por quê? Porque ele abriu mão daquilo que ele tinha de conforto e saiu, como diz o pastor Lorival, palmeando pela face da terra.
Aleluia. Eu estou tentando interpretar essas coisas do pastor, do apóstolo, mas ele saiu palmeando pela terra. E quando perguntavam para Jesus da sua família, da sua comida, ele dizia: não tenho família, a minha família é os que fazem a vontade do meu Pai. Aí depois ele vai dizer: por isso que aquele que aborrece o pai e a mãe por causa de mim não é digno de mim. E há um Deus, eu tenho pregado sobre um Deus desconhecido, que é o Deus que os crentes de hoje não conhecem. Porque é uma linha muito fina que divide o natural do sobrenatural. Então, em pontos da palavra, você vai ver Paulo dizendo a Timóteo: cuida, o obreiro tem que ser o cara de uma família, tem que ser um pai de família, tem que ser um cara com a sua família. Mas Jesus vai dizer: o que ama a sua família mais do que a mim não é digno de mim. Eita. A Bíblia diz que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, mas Tiago diz que Deus não pode ser tentado. E agora ficou complicado. Apóstolo Paulo diz em Efésios: não vos embriaguei com vinho, mas em Timóteo ele diz: bebe vinho para curar teu estômago. Jesus amado. A Bíblia diz assim: não se assente à roda dos escarnecedores, não busque conselho com ímpio. A Bíblia diz que o sogro de Moisés, Jetro, era midianita. Midianita, e não era só um midianita, era um sacerdote do templo pagão, sacerdote de Midian. Sabe o que ele fazia? Holocaustos a Baal. E a Bíblia diz que Moisés precisou de conselho, quem aconselhou foi o sogro, não foi Deus. Uau. Um cara face a face com Deus, agora está tomando conselho com o sacerdote de Midian, que oferece sacrifício a Baal. Que Deus é esse? Esse é o Deus desconhecido, que os crentes não conhecem. Aleluia. Vou terminar. Mais 10 minutos, quem me dá? Escute. O que Deus te deu? Ele diz uma coisa: que a quem tem lhe será acrescentado, e a quem não tem, até o que não tem será tirado. Sabe por quê? Porque se você não fizer o que tem que fazer com o que Deus te deu, Ele não vai te confiar outra coisa. Faça o que você tem que fazer com isso que Ele te deu. Porque se você não fizer, até isso vai ser tirado. E eu vejo como que as pessoas se enganam. Cara, eu falo para alguns discípulos meus: por favor, não se vestem como eu. Tem um discípulo meu que ele é marreta. E eu tenho que chamar ele e falar: cara, por que você é assim? Ele diz: mas você prega isso. Eu digo: mas eu sou eu. Eu sou eu, você é você. É diferente. Não porque eu seja alguma coisa, mas eu prego isso porque é o meu chamado. Ele diz: mas eu também tenho o meu chamado. Meu coração é como o teu. E eu digo: meu Deus, eu estou criando uma geração homem-bomba. Por quê? Porque eu prego o que prego, mas eu já aguentei as injúrias, já aguentei as fofocas, já aguentei os disse-me-disse, as escassez, as tantas outras coisas, tantas deduções que as pessoas tiram a nosso respeito. Porque eu não posso trazer você para o meu mundo, aquilo que eu vivo. Eu não posso trazer isso como um protocolo. Sou eu que vivo. Eu prego a palavra. Agora não é porque você não vive que você está desviado. Não é porque você não vive que Deus não gosta de você. Não é porque você não vive que Deus te rejeitou, não. Ah, porque aí tem gente que não vai viver. Eu não posso usar o que eu vivo para usar como base para te dizer que você está no erro. É a palavra. O que julga é a palavra. Está de acordo com a palavra? Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. Está de acordo com a palavra? Inspirar não é manipular. Inspirar é enviar. É uma outra linguagem. Vamos lá, deixa eu tentar te... Inspirar não é atrair para si. Influenciar alguém não é atrair para si. Escute, Jesus influenciava muita gente. Só que teve muitos que chegavam nele e diziam: posso te seguir? O que ele dizia? Não.
volta para tua cidade e vai pregar para eles lá. Mas tinha alguns que vinham e Jesus falava o quê? Segue-me. Porque está relacionado ao chamado. Influenciar não é manipular, é inspirar. Se alguém se diz influenciado por mim e está sendo atraído a mim, está errado. Não sou eu. Eu estou com um problema, eu falei para um casal assim: eu quero que seus discípulos vá para outra célula. Não, pastor, mas eles não vão gostar da outra célula, eles gostam da gente. Disse: aí está o problema. Eu disse: aí está o problema. Foi aí que você caiu. Foi aí que você caiu. Meu Deus do céu. Eu disse para ele: foi aí que você cometeu o erro. Por quê? Porque você atraiu eles para si. O que nós temos para oferecer? Não temos nada. Deixa eu te dizer uma coisa: você não tem nada. O que nós temos não é nosso. E na verdade não é de dentro. Eu estava falando sobre isso, sobre as canções. Não acontece de dentro para fora, irmão. Está errado, não é de dentro para fora. Acontece que o que nós precisamos não vem de dentro, vem do alto. Porque o que nós precisamos é de algo do céu. Esse foi o comando de Jesus: permanecer em Jerusalém até que do alto. Até que do alto sejais revestidos. Sabe qual é o nosso problema? Nós somos revestidos de tudo que não é do alto. Uma boa aparência. Às vezes, irmão, eu entro nos votos, corto careca, deixo a barba crescer. E tem gente que fala: pra que isso? Eu nem preciso fazer isso. E tô vivendo tantas coisas em Deus. Porque isso não é para todos. Isso é para aquele que se sente muitas das vezes indigno. Você tem que andar bonito porque você é imagem e semelhança. Deixa eu te dizer, nós estamos longe de se parecer com Deus. Posso falar ou não posso? Meu Deus, eu não sei porque que eu estou pregando isso. Vamos fechar a Bíblia. Mas tudo que a Bíblia diz que é semelhante não é igual. Você já viu os 4 seres viventes? Ninguém viu. Mas o profeta que viu, ele não conseguiu discernir o que era. E aí ele vai dizer o quê? Que viu 4 seres que eram o quê? Semelhante, não era igual. O primeiro era o quê? Semelhante ao quê? A um boi. Não era um boi, era semelhante. E o segundo tinha face de leão. Uau. Era um leão? Não, era semelhante a um leão. E o terceiro era semelhante a uma face de homem. Era um homem? Não, era semelhante a um homem. E o último era uma águia. Era semelhante a uma águia. Você não é igual a Deus, você é semelhante. Eu não sei se eu posso pregar essas coisas, meu Deus do céu. Mas nós precisamos defender essa palavra, irmão. Semelhante, sabe de uma coisa? Aquilo que o profeta, como homem, ele conseguiu discernir, porque a visão que ele teve foi sobrenatural. Eu não sei. Minha mãe fazia assim. 3 tapinhas na vida. Me segura, aleluia. Equilíbrio. Escute, eu sou um defensor do evangelho. Eu amo a palavra do jeito que ela é. E o profeta teve uma visão e ele viu um ser que era semelhante. Você já imaginou um querubim? Ele disse que um querubim tinha olhos por todo o corpo, 4 cabeças. Meu Deus do céu. Se você visse um desse, você ou desmaiava, ou você saía correndo, irmão, ou ia expulsar. Um ser aparece a você, um ser gigantesco, com 4 cabeças, com um corpo cheio de olho, asas. Você diz, é um demônio. Mas não era um querubim. Porque a nossa visão é Beth. Alguém lembra disso? Mas a visão Aleph. Por isso está escrito, agora nós conhecemos em parte. Escute,
Nós conhecemos a Deus em parte. E diz como? É um enigma, é como num espelho, irmão. Vamos pôr a escola bíblica, vamos para cima. É como num espelho. Agora se eu olho, é um enigma, é como num espelho. Quer dizer que quando eu olho para o espelho, quem eu vejo? É semelhante. Alguém está entendendo? Deixa para lá essa parte. Você está entendendo? Ele diz, agora conhecemos em parte, conhecemos como um enigma, como num espelho. Ou seja, quando você olha para o espelho e você se vê, há uma semelhança. Senhor, abre a visão, Aleph, abre o entendimento, Aleph, consciência, Aleph. Nós precisamos entender isso, irmão. Eu já disse aqui, irmão, tem coisas que a gente prega o que vive, tem coisas que a gente vive e o que prega. Deixa de ser ignorante. Se você vai nesse que só prega o que vive, rasga Apocalipse da sua Bíblia. Rasga Daniel da sua Bíblia. Rasga Zacarias da sua Bíblia. Posso continuar? Vou terminar. João teve uma visão. Eu já mudei a mensagem. João teve uma visão. E ele diz que ele viu ruas que era de ouro, não. Ruas que tinha pedras que era semelhante ao ouro. Ele viu 12 portas que tinha pedras. Ele dizia, uma era semelhante ao jaspe e a outra semelhante à esmeralda. Sabe por quê? Porque ele pegou tudo que era de mais precioso que os olhos humanos já viram. E ele fez uma comparação, sabe por quê? Porque ele não consegue decifrar o que tem lá. E ele faz uma comparação. Ele viu rios semelhantes ao cristal. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, eu ouvi e vi coisas inefáveis. Subi ao terceiro céu, não sei se no corpo ou se fora do corpo, eu sei que eu fui. Não consigo, é tão poderoso que não discerniu se é no corpo ou se é fora. E viu coisas inefáveis. E todo mundo começou a perguntar, apóstolo, o que você viu? Ele diz, não posso contar. Apóstolo, nos dá uma dica, de que forma, como você viu, de que maneira? Eu não posso contar. Por favor, apóstolo, fala o que você viu. Ele disse, eu vou falar só uma coisa, vocês vão ouvir? Sim, nós vamos ouvir. Então escute aí, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e o que não subiu ao coração do homem, é isso que Deus tem preparado lá. Está lá, está guardado. Meu Deus do céu, não tem. Eu não posso contar, por quê? Porque olhos não viram o que tem lá, ouvidos não ouviram o que tem lá, não subiu ao coração do homem, meu Deus. Todas as coisas dessa terra são passageiras, não se compara. Não se compara. Eu tive 3 arrebatamentos em um dia só. Eu acho que já contei esse testemunho. 3. O primeiro arrebatamento também não sei se foi no corpo ou se foi fora. E eu vi o trono. Toda vez que eu falo disso eu fico extasiado. Não gosto muito de falar porque tem muito incrédulo. Segundo arrebatamento, voltei e eu via colunas de fogo. Uma visão de 1 segundo, mas para Deus um dia é como 1000 anos. E parece que eu fiquei um tempo lá, mas eu voltei de um arrebatamento rápido. Escute, caí com o rosto em terra, irmão. Arrebatar, tem vezes que a gente recebe a unção, a gente cai no chão, a gente se bate, a gente se treme, a gente pula. Mas tem coisas que é diferente. Arrebatamento é diferente. Arrebatamento você vai. Não, você fica. O Espírito vai, não sei. Não sei se é no corpo ou se é fora. Eu sei que vai. E recebi coisas tremendas da parte de Deus, que nunca me deixaram se desviar da presença de Deus. No terceiro arrebatamento que eu fui, eu entrei num lugar cheio de fumaça. Muitas fumaças. E eu entrei no meio das fumaças.
E eu colocava as minhas mãos nas fumaças. E quando eu tirava as minhas mãos resplandeciam. Era semelhante ao ouro. Não era ouro, era semelhante. Então nesse dia eu entendi. Não é de hoje que eu prego sobre minha identidade. Não é de hoje que eu prego sobre aquilo que eu fui chamado para fazer. Então desde esse dia eu entendi o que Deus queria comigo. A minha esposa falou para mim ontem: Diegão, escute essa. Ela falou para nós assim: amor, a gente sabe, a gente não tem chamado pastoral. Não sei para que a gente fica pastoreando a igreja. E a igreja está fluindo, está uma bênção, está crescendo, o Senhor está fazendo coisas grandes. E eu digo: eu sei, Diego. Aí ela falou assim para mim: nós precisamos focar, sabe no que? Nas escolas. Nós precisamos fazer as escolas. Deus nos chamou para isso, para ativar uma geração que não conhece a palavra. Aí eu falei para ela: eu creio nisso. Ela falou: vamos ativar as escolas, vamos colocar a escola profética, eu vou dar escola para treinamento para o infantil, vamos fazer isso. Escute isso, pastora Jennifer. Aí ontem você estava falando isso comigo, eu falei: amor, a gente sabe que há um tempo para tudo. Deus nos deu esse talento e nós vamos fazer até o dia que Ele quiser. Aí cheguei aqui na igreja, o Diegão foi fazer uma oferta, chegou na minha mão e falou assim: pastor, eu estou entregando uma oferta, essa é a primeira oferta para a sua escola profética. Eu serei esse homem, Diego. Eu serei esse homem, eu serei esse homem. Eu serei esse homem. Eu serei esse homem. Nós seremos esse homem. Só que se você não fizer o que Deus te deu para fazer, irmão, sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz o quê? Que até o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Para de olhar para os 5 se Ele te deu 2. Se Ele te deu 5, para de olhar para os 2. Se Ele te deu 1, para de olhar para os 5. Faça o que tiver que fazer. Eclesiastes 9:10 diz uma coisa: tudo o que vier. Eclesiastes 9:10, põe aí para mim. Pulei uns negócios aqui porque não dá tempo. Eclesiastes 9:10. Tudo quanto vier a tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas. Porque na sepultura para onde tu vais não há obra, não há projeto, não há conhecimento e nem sabedoria alguma. Sabe o que Deus está falando? Que você fica perdendo tempo correndo atrás do que não é para você fazer, e você vai para a sepultura, lá não vai ter projeto, lá não tem conhecimento, lá não tem sabedoria, lá é o fim de todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz que é melhor a casa de luto do que a casa de alegria. Sabe por quê? Porque é na casa de luto que o homem pondera o seu coração. É lá que ele olha que é o fim de todas as coisas. Quem está ali, o familiar que está enterrando o familiar lá, está pensando: quem vai ficar com o carro? Quem vai ficar com a casa? Ele já começa a se tremer, o diabo entra nele dentro do velório. E ele já começa: quem vai ficar com a casa? Quem vai ficar com a herança? Aí eles vão sair dali já brigando. Mal chorou o luto, já vão sentar e falar: e aí, eu vou ficar com a casa? Não, mas não é assim não, então vou chamar um advogado. Aí começa aquela guerra. Tudo que vier para você fazer, irmão, faze conforme a sua força. Faze conforme a sua força. Vou encerrar. Precisa fazer. Sabe, eu estava olhando esse jovem aqui, ó. Esse abençoado. Toca aí. Aleluia. Eu me lembro quando eu vi você dançando a primeira vez. Eu soltei uma palavra assim: vocês precisam estudar, vocês precisam treinar, cara. Só que ele nunca desistiu. O Senhor está me dando uma palavra para a sua vida. Ele nunca desistiu. Na hora que eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu vi foi ele dançando. Eu falei para Jay, eu falei: esse menino está fluindo de uma forma diferente. Porque tudo que veio nas suas mãos para fazer, cara, você fez. Só que hoje o Senhor vai te levar a um novo nível. Porque tem muita gente cheia de si mesmo, pensando que está dançando para Deus, mas está dançando para Herodes. Só que você está se entregando, você está dando o seu melhor, e tudo que veio na sua mão você está fazendo. Então se prepare, servo bom e fiel. Porque fosse fiel no pouco,
Sobre o muito eu te colocarei, diz o Senhor. Se prepare para experimentar de uma abundância de Deus no teu ministério. Se prepare para experimentar. Muitos olham para você, não te dão a mínima. E eu vou falar porque eu não estou aqui para puxar saco de ninguém, me perdoa a expressão. Mas tem muita gente que está pensando, não sei para que ele dança. Só que Deus vai te honrar porque você foi fiel no pouco. E sobre o muito Ele vai te pôr. Se prepare um novo nível de glória, de unção sobre a sua vida. Recebe isso. Porque Deus não vê como o homem vê. Deixa eu te contar um segredo, meninas da dança. Se você não fizer aquilo que Deus mandou você fazer com a tua força, e você quiser usar a armadura de Saul, não vai dar certo. Porque a dança, ela é totalmente profética. Não dá para ser da dança se não for profética. Tem que ser profético. Se você não queima pelo profético, vai procurar outra coisa para fazer. Porque dança é profética, é movimento, é coisa que eu não vejo. Porque se eu não danço para Deus, eu danço para Herodes. Pastor, não estou entendendo, vou explicar. Quando eu não me entrego para Deus em verdade, não é Ele que recebe a minha adoração. Isso serve para o ministério de louvor. Existe uma moça, filha de Herodisa, na Bíblia, que a dança dela paralisava todo mundo. Só que a dança dela custou a cabeça de um profeta. Escute. Por isso que diz que aonde não há profecia, a igreja se corrompe. Porque tem muita gente dançando, parece que está dançando é o tchan. Não flui nada. Se tem uma coisa que me incomoda, todo movimento profético na igreja me incomoda. Todo. Quando o louvor está desalinhado, irmão, eu fico na carne. Eu fico doido. Os desafinados, então, nem se fala. Os carnais, então, nem se fala. Por quê? Porque a tua dança está custando um movimento profético. A filha de Herodisa dança e Herodes fala a ela: pede o que você quiser, que eu vou te dar. Se tem muita gente que está fluindo no ministério e está pensando assim, Deus está dando, não é Herodes mesmo. Vou terminar, gente, eu prometo. Alguém me dá mais 10 minutos? Eu sou assim, eu prego com estudo. Esse é meu chamado, é um profético mestre. Aleluia. Escute. Ela dançou e Herodes falou: me pede o que você quiser. Ela falou: eu quero a cabeça de João. Se a adoração não está alinhada com o profético, a igreja vai se corromper. Porque não é Deus que está recebendo a adoração. Isso aqui é assunto de seminário, eu não vou falar sobre isso, mas para você entender o que Deus te deu. Deus mostrou a vida desse jovem. Eu dizia: meu Deus. E quando eu cheguei aqui, cara, estava queimando meu coração. Tem que ser dessa forma, cara. Tem que ser dessa forma. Eu tenho falado para as meninas. Lá no Enem eu disse: chegou o dia que Deus pediu a sapatilha delas. Chegou esse dia lá que Deus pediu as sapatilhas. Está chegando o dia que Deus vai pedir os microfones também. Está chegando o dia que Deus vai pedir os microfones também. Eu estou crendo nisso, cara. Eu estou crendo. Eu estou crendo muito nisso. Muito. Timóteo vai dizer: porque o Senhor conhece os que são seus. Ele vai pedir o microfone. Eu estou crendo nisso. O que Deus te entregou? Eu sou do louvor. Você tem que se dedicar para isso. O que você fez? Já fez aula? Está se dedicando? Pastor, eu sou pregador. Já leu a Bíblia? Já estudou? Sabe o que é homilética, hermenêutica? Não que isso importa, mas você sabe.
eu serei esse homem. Eu serei esse homem. O último avivalista que eu estava estudando a história de um homem chamado William Branham. Avivalista desse século que passou. Morreu em 1994. Se retirou. Deus não falava com ele. Ele foi para uma caverna e disse: eu só vou sair daqui quando o Senhor falar comigo. Depois de 21 dias de oração, o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: a partir de hoje, aonde eu for, você vai. E ele começou a caminhar, e quando ele estava nos lugares, o anjo do Senhor aparecia e dizia: não vai para lá, vai para cá. Isso é só para quem crê. O ministério dele começou a crescer. E ele não tinha uma igreja. A igreja dele era a rua. A igreja dele era os estádios. E onde ele passava havia cura, poder, manifestação de milagre. Não tinha movimento, não tinha entretenimento. Tinha manifestação de poder. Aí é uma história poderosa, irmão, não dá para contar. Mas eu sou apaixonado por isso, porque eu creio que eu sirvo um Deus que não é de barro. Eu sirvo um Deus que não é de ouro. Eu sirvo um Deus que não é de prata. Eu sirvo um Deus que não é de gesso. Eu sirvo um Deus que é vivo. Só para resumir, na morte dele, como morreu, Deus falou para ele. 2 semanas antes de ele morrer, ele foi até um lugar, ao terceiro céu. E ele conta na sua história que ele viu Abraão. É doideira. É loucura para os que perecem. E ele viu algumas pessoas, viu até o cachorro dele que tinha morrido. Ele conta na sua história. E aí diz que ele voltou para a terra, continuou a sua caminhada com Cristo, que é excepcional. Aconselho você ler as obras deste homem. E o que aconteceu na sua morte? Diz a sua história. Ele morreu num acidente de carro, voltando de uma cruzada. Quando ele volta do acidente de carro, sua esposa que está do lado morre no acidente. As 3 pessoas do carro da frente morrem no acidente. E ele está nos seus últimos suspiros e ele ora a Deus. Ele já tinha várias ressurreições no seu ministério e disse: Deus, me ressuscita. E o Senhor falou para ele: eu te disse que você viria para casa. Ele pegou e falou: então deixa a minha esposa. E o Senhor falou: profetiza. Ele colocou a mão sobre a esposa, ressuscitou ela dentro do carro. Ela ressuscita. Ele vai para o hospital, 6 dias em coma, morre. Mas antes de morrer foi que nem Jesus. Aqueles que estavam mortos, aqueles que estavam do seu lado, morreram antes que ele, para ele ressuscitar. Mas sabe o que acontece? Falar disso hoje é loucura, porque nós entramos no modismo. E o nosso legal é estar numa igreja da hora. Mas eu quero estar num lugar até que do alto eu seja revestido. Eu quero orar. É isso que eu tenho feito, irmão. Não julgo que eu já tenha vivido, mas eu estou orando por isso, cara. Eu estou orando por isso. Eu estou orando por um tempo em que as pessoas vão buscar ao Senhor, porque sabe, Ele é um Deus de cura. Ele é um Deus de restauração. Ele é um Deus de transformação. E você sabe de uma coisa? Deus deu isso para muita gente aqui. Você sabe que tem pessoas no nosso meio que tem dom de cura. Tem pessoas no nosso meio que tem dom para ressuscitar os mortos, dom de milagres, operação de sinais e maravilhas. Deus nos deu dom de sinais, maravilhas. Nós oramos, as colunas voltam para o lugar. Nós já vimos câncer sendo vomitado. Nós já vimos isso. Eu e a minha esposa já oramos por pessoas que foram curadas de câncer. Nós oramos por pessoas que são curadas de artrite, de artrose. Tantas coisas Deus fez. Recentemente nós estávamos orando por uma pessoa que foi curada de surdez. Só que tem pessoas aqui dentro que estão revestidas disso. E às vezes esse dom é um talento que Deus te deu, mas você está preocupado com os 5. Não enterre o 1 que Deus te deu. Se coloque de pé. Com muito pesar estou encerrando. Eu queria pregar a você até de manhã. Você sabe que o culto que mais durou
Na época de apóstolo Paulo foi um culto de Santa Ceia. O culto que apóstolo Paulo mais pregou foi um culto de ceia. E deixa eu te dizer uma coisa, sabe por quê que... Quem sabe esse culto da ceia? O Eutico, na janela, caiu para baixo. Porque, irmão, Deus não te chamou para ficar na janela. Esse foi um culto de ceia, foi um culto que durou mais. Sabe por quê? Porque a ceia é para os íntimos. A ceia é para os íntimos. A ceia durou, foi longe. Aí tem gente que diz assim: Diego, eu vou entregar, eu só vou entregar e vou encerrar agora. Aí tem gente que diz assim: mas a ceia é para o íntimo, mas Judas estava na ceia. E se eu te disser que Judas não participou da ceia? Aí vai dar um choque na teologia. Não sou eu que digo, está escrito. É que Deus é um Deus de detalhe. Mas está escrito assim, que Jesus falou assim, ó: a quem eu der o pão molhado é o traidor. Aí a Bíblia diz que Jesus deu o pão molhado para quem? Para Judas. E a Bíblia diz na sequência: pegando o pão, saindo imediatamente. Porque a ceia é para íntimo. Sabe o que aconteceu? O íntimo não sabe o que é adoração. Sabe o que aconteceu nessa ceia? Depois que o traidor saiu, eles cearam. E depois de cear, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz: e tendo cantado um hino. Adoração não é para fanfarrão, charlatão, que cobra 3 mil, 5 mil para vir cantar. Vou embora, Jesus, eu prometo, estou saindo. Estou saindo. Adoração é para íntimos. E depois de ter ceado, cantaram um hino na mesa. Ei, o legal de tudo isso é que Judas não estava lá. E a gente diz: mas Judas participou da ceia. Não está escrito. Pegando o pão, imediatamente saiu. Não comeu o pão. Porque a ceia é para os íntimos. Às vezes a gente fala aqui: quem é batizado vai ceiar. Sabe por quê? Não que isso seja uma regra, mas é porque precisa ser íntimo. Se você se batizou, é um sinal que você quer Ele, que você quer morrer realmente. É para os íntimos. O nosso nível de adoração vai subir. Porque se foi esse o talento que Deus te deu, esse talento não vai ser enterrado. Ainda que seja um talento. Feche os seus olhos. O desejo de adorar não é nosso, é dele. Por isso que tem que ser íntimo, porque é Ele quem vai colocar em nós o desejo de adorar. Você entendeu essa palavra? Quantos talentos Deus te deu? Cara, o meu corpo está tremendo. Eu não sou um pregador que massageia a sua alma, o seu ego. Eu não sou um pregador que vem aqui para profetizar aquilo que eu não tenho que profetizar. A profecia não é da minha vontade, é da vontade de Deus. A Bíblia diz isso. A profecia não vem da vontade humana. Então eu vim aqui realmente para te pregar uma palavra. Eu estou falando de mim, de mim. Eu venho pregar uma palavra a você, para que você desenterre o talento, o único talento que Deus te deu, porque Ele confiou em você. Esther, capítulo de Esther, capítulo 4, versículo 14. Mardoqueu diz para Esther: Esther, se você não clamar, o socorro virá de outro lugar, porém tu e a tua casa vai perecer. E ele diz assim: mas quem sabe não foi para esse tempo que Deus colocou aí. Ei, quem sabe não foi para esse tempo que Deus colocou aqui, cara. Quem sabe não é para esta hora, para esse ano, para a expansão. Quem sabe, quem sabe.
Quem sabe não é para agora. Ei, vem a hora, ei, é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A criação está aguardando a tua manifestação. Os filhos, pega a tua voz e chame por ele. Diante da palavra do Senhor não há o que dizer para você nessa noite. O que eu quero fazer é convidar você que estava afastado da presença do Senhor, você que estava longe da casa do Pai, entendeu o que o Senhor falou com você nessa noite, quer desenterrar o talento, voltar a andar com Ele, a fazer a vontade do seu Senhor. Eu quero te convidar a vir aqui na frente para que nós possamos orar por você. Tem alguém que estava afastado da presença, dos caminhos do Senhor? Aplauda ao Senhor Jesus. O Senhor está te chamando. Vem, filho, vem, filha. Volta, 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 corre. Corre. O seu Senhor te diz: ei, desenterra o talento e volta a me servir, volta a fazer a minha vontade. Você foi escolhido, você foi chamado para isso. Jesus. Se tem alguém que nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador, nunca foi à frente da igreja fazer essa oração de confissão, eu quero te chamar a fazer isso nessa noite também. Corre, vem aqui para frente, para que você possa selar isso na tua vida. Sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. Quem é Ele? E quem é Ele? O fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. E quem é Ele? E quem é Ele? Vamos, pastores. Pastores, pastor. Que nos levará até o Pai. E quem é Ele? Oh! E quem é Ele? O fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. E toda criação aguarda, ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos. Filhos de Deus, toda criação aguarda, ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Jesus, a imagem do Deus.
invencível Jesus, glória do Deus Pai. Jesus, ainda dá tempo de você correr para Ele. Ainda dá tempo de você voltar para o teu Senhor. glória do Deus Pai. Sua glória, ansiosamente aguardar a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação aguarda, ansiosamente aguardar a manifestação dos filhos de Deus. São aguardar, ansiosamente aguardar a manifestação dos filhos de Deus. Quem é Ele? O fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. Tem pessoas, o Senhor me mostrou bem claro, pessoas que estavam paralisadas espiritualmente, dizendo: Senhor, o que eu devo fazer? O Senhor já entregou o talento nas tuas mãos. E você está paralisado: Senhor, mas o que eu devo fazer? Como eu devo agir? Porque você estava olhando para o talento do outro. Você estava olhando para as coisas que estavam nas mãos dos outros. Mas o Senhor já te entregou o talento na tua mão. O Senhor já entregou aquilo que é teu. Então vai e comece a trabalhar com aquilo que o Senhor te entregou. Ei, é tempo de se movimentar, é tempo de começar a andar, é tempo de começar a marchar, é tempo de começar a viver o teu propósito, o teu talento que o Senhor te entregou. Há um grande desatar profético nesse lugar. Pessoas paralisadas começam a andar a partir de hoje. E você vai andar de acordo com aquilo que o Senhor te deu, com aquilo que o Senhor te entregou. Você vai começar a caminhar, você vai começar a desenvolver, você vai começar a granjear. E os frutos vão começar a vir, as coisas vão começar a acontecer. Sim, Jesus. Se movimente assim, ó. Se movimente aí no seu lugar. Se movimente no seu lugar. Chegou o tempo de começar a se movimentar, igreja. Ei, se movimente. Vá para frente, vá para o lado, vá para trás. Aquilo que estava parado na tua vida, a partir de hoje começa a andar. O talento vai ser desenterrado. O talento vai ser granjeado, vai ser negociado com o Senhor. Não com o mundo, não com o ímpio, mas com o Senhor. Pessoas vão começar a voar no Espírito. Aleluia. Vocês que estão aqui na frente, peço que vocês olhem para mim um minuto. Aleluia. Hoje começa um novo tempo na vida de vocês. O Senhor abraça o filho pródigo, traz de volta para o aprisco. O Senhor desenterra o talento, entrega na mão de vocês. E o Senhor é tão lindo que a partir de hoje algo muda na vida de vocês, em vocês e através de vocês. Porque o Senhor entrega uma nova família.
novas pessoas para caminhar, para andar com você. Amém? A palavra diz que quando um pecador se arrepende, a festa no céu, os céus estão em festa por causa de cada um de vocês aqui. Vocês são tão especiais que o Senhor entrega uma família hoje. Eu vou contar até 3. No 3 eu peço que você olhe lá para trás, lá para o fundo, e receba o que o Senhor tem para te dar. Amém? 1, 2, 3. Olha lá para trás. Bem-vindos à família IAP!